Fala, beleza? Tudo bem, galera? Tudo certo? Bom dia a todos. Resolvi fazer esse vídeo aqui explicativo, né? Não sei se vai ficar um pouco extenso, mas eu vou falar de algumas preposições importantes. Esse vídeo é acerca da Lei 14.843 de 2024, a lei que está tratando aí de modificações na lei de execução penal, né? Da saída temporária, da progressão de regime, com exame criminológico obrigatório e do monitoramento eletrônico. Pois bem, galera, assim, eu acho que o motivo do alvoroço social não há motivo, tá? Porque fiz até um quadrinho aqui, o antes, o que foi proposto pela lei e como ficou após a modulação, né, dos vetos. Então vamos rapidinho aqui. O que é a saída temporária? A saída temporária é um benefício, né, que o preso em regime semiaberto, e somente os presos em regime semiaberto podem ter através de uma decisão do juízo da execução, um benefício de saída, cumprindo alguns requisitos objetivos e subjetivos, mas só o preso em regime semiaberto pode ter, tá? Isso é a saída temporária. Essa saída temporária ela vale para todos os presos, certo? Ela valia para todos os presos que estavam em regime semiaberto, menos para os presos que estavam cumprindo pena por ter cometido crimes hediondos com resultado morte. Então, valia para todos os presos, menos presos com cumprimento de pena em regime hediondo com resultado morte. Certo? E já falei aqui, saída temporária era através de uma decisão judicial do juízo da execução, cumprindo quais requisitos? Os requisitos aqui objetivos, após cumprimento de 1/6 da pena, se primário, e 1/4 da pena, se fosse reincidente com autorização judicial, e não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses de cumprimento da pena, certo? E com bom comportamento carcerário, preso com bom comportamento carcerário. Aí o que foi proposto nessa lei que foi aprovada no Congresso, né, no Senado, na Câmara? Foi proposto que o fim da saída temporária. O fim da saída temporária para presos que cometeram qualquer tipo de crime hediondo, para presos que cometeram crime com violência ou grave ameaça. O fim da saída temporária para presos que tenham cometido qualquer crime hediondo, com resultado morte ou não, e para aqueles presos que cometeram crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Esses presos também seriam excluídos da saída temporária. Assim, não falei. Qual é o objetivo da saída temporária? O objetivo da saída temporária é para visita aos familiares, para trabalho externo e para programas ou cursos educativos e profissionalizantes.
Esse é o objetivo da saída temporária para os presos que cumprem pena em regime semiaberto. Certo? Outra proposição no Congresso, olha, acaba a saída temporária para visita a familiares em datas especiais. A gente quer só saída temporária para trabalho externo ou curso ou programa educativo. Frequência em curso ou programa educativo. A lei proposta foi essa. Esse negócio de saidinha para visitar a família em datas festivas ou comemorativas, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, o Congresso falou, para com isso. Não vamos acabar com a saída temporária. Saída temporária é só para trabalho externo, estudo e programa educativo. Só. E para presos que não cometeram crime hediondo, que não cometeram um crime hediondo com resultado morte e que não cometeram crime de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então vocês estão entendendo, né? A lei não acabaria com a saída temporária em definitivo. Ela só acabaria para essas espécies de preso e nesses quesitos. Ponto. E aí, o que foi mantido? E o que não foi mantido? Com o veto presidencial parcial, uma modulação, o presidente, aqui ó, no quadrinho, manteve a saída temporária em todos os casos, tanto para visita familiar, nas datas comemorativas, quanto para cursos em programas educativos, cursos profissionalizantes e trabalho externo. Isso ele manteve. Tá? Então, ele vetou a parte da lei que proibiria a saída temporária para presos no caso de visita a seus familiares em datas comemorativas. Ele vetou isso, isso permanece, continua. Agora, ele não vetou. O que ele não vetou? Ele ratificou essa parte da lei que falava, ó, presos que cometeram crime hediondo com resultado ou morte ou não estão fora da saída temporária. E presos que cometeram crime de violência ou grave ameaça à pessoa também estão fora da saída temporária. Bom, a única mudança significativa foi a que ele manteve a saída temporária para presos para visitar seus familiares em datas comemorativas. Isso ele não vetou, ele vetou na lei e isso permanece, entendeu? Então, esse alvoroço social aí eu acho que descabido, tá? Descabido. Ah, então continua, tá tudo igual? Não, não tá tudo igual. Não tá tudo igual, entendeu? O Congresso cria tudo e ficou com a metade. Os presos violentos, os presos perigosos que cometeram crime de violência ou grave ameaça contra a pessoa não terão esse benefício. Ele concordou. Praticantes de crime hediondo não terão esse benefício. Ele concordou, né? Mesmo que não tivessem cometido crime hediondo com resultado morte, não terão o benefício. Nem quem praticou hediondo com resultado morte e quem não praticou não terão o benefício. Certo? E aí, falando da saída temporária, só o que a gente tem que entender. Eu não posso pegar um preso em regime fechado e mandar ele direto para a rua. Não posso tirar um leão da jaula e soltar ele no meio da rua. Certo? A progressão de regime é isso. A ressocialização
é tentar, o regime semiaberto e aberto, ele tenta, de alguma forma, mesmo que não consiga, que o preso volte a conviver com a sociedade. Essa é a função do regime semiaberto e aberto. A parte da punição, da retribuição pelo mal causado, teoria clássica, teoria retributiva, é no regime fechado. É no cumprimento de pena em regime fechado. Quando o preso progride de regime e vai para o semiaberto e adquire alguns benefícios, é para que ele possa se adaptar, readaptar no convívio social. Essa é a função. Mesmo que a gente, não consiga não consiga cumprir. Mas essa é a função, certo? Então não adianta. Tem uma frase de um juiz que eu admiro, da execução penal, que é simples. Hoje o preso está contido. Amanhã ele está contigo, conosco, aqui solto, no convívio social, certo? Então muito cuidado, porque... E outra coisa, se nós conseguíssemos cumprir a lei de execução penal, os exatos ditames nos limites da lei, respeitando a dignidade da pessoa humana, os princípios constitucionais, os direitos humanos, não adianta. A gente precisa ressocializar e humanizar o preso. Entendeu? Concordo com vocês, a cadeia não é hotel, certo? Concordo com diversos fatores aí. Mas a gente não... o crime, ele se exaure na pena. Por isso que com o cumprimento da pena, após 5 anos, sem nenhum cometimento de crime, a pessoa volta a ser primária. O crime se exaure na pena. A retribuição pelo mal causado é o regime fechado. O semiaberto e aberto é uma ressocialização, é um reconvívio do preso com a sociedade. Por isso, porque eu não posso pegar um cara enjaulado e botar ele direto para o convívio social. Ele precisa ir progredindo, se acostumando. É igual um remédio. Você vai desmamando do remédio. Tomou um turbilhão de remédio, você não pode tirar um remédio de uma vez só. Você vai, aos poucos, tirando esse remédio para que a doença não volte. Certo? Então é exatamente isso. Então, galera, não confiem, não fiquem aí dando muita corda para esses políticos, cara? Precisam ler a lei, entender as partes técnicas, ver as estatísticas, ver o porquê da saída temporária, quais são os benefícios do preso em regime semiaberto, por que a progressão de regime. Isso é história, isso precisa ser estudado, Não é assim. Vocês precisam falar, quando a gente fala de cadeia, de penitenciária, você vê lá na história, cara, as penitências, por como surgiu o presídio, a penitenciária, isso assim, é lindo essa história, para você entender o regime de cumprimento da pena. Isso é científico, sem estudo, isso não é assim do dia para a noite, vou pegar, vou botar ali, vou pegar, vou botar lá. Cara, isso precisa ser estudado, precisa ser experimentado, empiricamente. Então, sobre a saída temporária, eu achei que ficou bom. Ele deu positivo para mais essas espécies de crimes, que não terão mais o benefício da saída temporária. Isso ficou ótimo. Ele corroborou, não vetou, e manteve a
saída temporária para visita aos familiares. A proposição do Congresso era que queria que isso fosse extinto. Só queria saída temporária para trabalho externo e programas educativos. Visita à família não, certo? Mas ele precisa conviver com a família. O preso ele precisa voltar a conviver com a família, né? Que a gente chama de na criminologia, de meio de controle informal, que é a sociedade, a igreja, a família. Quando esses controles falham, é que se aciona o controle formal, que é o quê? É o Estado, polícia, o judiciário, a execução penal, o Ministério Público. Entendeu? Então isso tudo dá um aparato científico de pesquisa, de como isso funciona. Isso não é uma discussão política, sem pé e sem cabeça, que vai funcionar. Entende? E olha que eu sou um grande crítico, né? Sou um grande crítico da esquerda, tá? Mas eu não concordo com o fim da saída temporária para visita à família. Eu não concordo. Concordo que deveria acrescentar o que foi acrescentado. Crimes de violência grave e ameaça contra a pessoa também não tem direito à saída temporária. Crimes hediondos não têm direito à saída temporária. Quiçá crimes hediondos com resultado morte. Esses não podem sair temporariamente. Pronto, ponto final. Agora, os outros presos podem sair, cumprindo os requisitos da pena, bom comportamento carcerário, a decisão judicial, exame criminológico, né, que não era obrigatório, agora passou a ser, e isso foi ratificado, não teve veto, também concordou. Cara, a única coisa que nessa lei que o presidente vetou foi a não possibilidade do preso temporário visitar a família em datas comemorativas. Ele vetou. Falou, não, isso eu quero que continue. Agora, é óbvio, o Congresso Nacional pode reverter e ele tem que é obrigado a sancionar? Pode reverter, obrigado a sancionar. Mas eu acho que não vai adiantar. E aí depois vai para o STF, vai ser aquela discussão inócua, entende? Então, esse eu acho que foi um dos principais pontos dessa lei, certo? E espero que eu tenha ajudado, esclarecido alguns pontos. O último ponto aqui, não esqueçam também, pessoal, a saída temporária é um benefício que o preso só pode ter 5 vezes por ano durante 7 dias, ou seja, 35 dias. O preso ele só pode ficar em saída temporária 35 dias por ano, tá? Isso é um dado importante. Isso é um dado que está na lei de execução penal. 7 dias. Uma saída temporária, 7 dias. A segunda saída temporária, 7 dias. Totalizando 35 dias, tá? Por ano. Só pode sair temporariamente o preso em regime semiaberto 35 dias por ano, certo? Isso é um dado importante, relevante. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha corroborado aí, falado um pouquinho dessa nova lei 14.843, que está valendo, tá, galera? Ela volta agora para o Congresso Nacional, né? Tem um prazo para rediscutirem esses vetos, ou ela vai para frente e deixa como está. Mas parece que os deputados de direita querem realmente acabar com a saída temporária para os presos visitarem familiares. Bom, minha posição, já disse aqui, eu acho que não deveria acabar. Acho que como foi modulado aqui, como está, tá? Ficou boa. Parte de quem
propôs essa lei queria tudo, teve mais do que a metade, entendeu? Esse foi o único problema, no caso. O resto, tudo foi aprovado, tudo passou, tudo foi sancionado. Só teve esse veto, entende? Prometo voltar e fazer novos vídeos. Grande abraço, bons estudos. Vim fazer o vídeo que é uma lei nova, uma lei que já está valendo, tá? Boa semana para todos. Tchau, tchau.